todos, sejam muito bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Nele nós discutimos uma série de questões, é só olhar nas playlists, e nessa playlist chamada Curso de Organização da Educação no Brasil, nós trabalhamos o modo como a educação brasileira se constrói. E conforme já disse antes, ele é inspirado nas aulas que ministro há alguns anos, mais ou menos uns 15 anos, nessa área. Muito bem, estamos na nossa terceira aula. E na nossa terceira aula nós vamos falar da Constituição Federal de 1988, a qual já sofreu tantas emendas, tantas modificações, que são chamadas de emendas, que podemos dizer que nós temos uma Constituição que em mais ou menos 22 anos, ou 32 anos, melhor dizendo, ela já tem aí para lá de 8.000 emendas. Não é pouca coisa. E por que eu falo isso? Porque ela é dinâmica. Ela mostra como é dinâmico, como temos no Brasil uma enxurrada de leis, como temos no Brasil uma enxurrada volumosa de ordenamentos jurídicos. Nosso campo político é instável. E aí o que não falta é lei, pessoal. E para que a lei seja válida, existe um princípio que eu quero deixar claro inicialmente, que é o princípio da vinculação constitucional. Quanto mais uma lei é vinculada à Constituição, mais forte ela é. Antes de falarmos da Constituição, eu quero falar para vocês do que eu vou chamar de ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico ele obedece a uma escala de hierarquia, de cima para baixo. Procurem na internet o que eu estou dizendo. Procurem comparar com o que eu chamo de pirâmide de Kelsen. Foi um autor do século XIX e XX, um autor seguidor de Durkheim, que definiu o ordenamento jurídico e criou uma hierarquia entre as leis, uma maneira de estudar as leis. Em primeiro lugar está a Constituição no topo da pirâmide. Em segundo lugar, nós temos a legislação federal, que é a legislação... as leis complementares vêm em segundo lugar. Nós temos a legislação federal em terceiro lugar, as leis estaduais em quarto lugar, as municipais em quinto. Abaixo nesse ordenamento estão decretos, resoluções, portarias, regulamentos. Tudo isso tem um valor inferior ao valor de uma lei. Então nós temos dois tipos de hierarquia. Uma hierarquia do âmbito, que tem a Constituição no topo, e uma hierarquia dentro das leis, dentro das formas, das normas administrativas que viram texto, tá? Sendo a lei a mais forte. Ou seja, entre um decreto e uma lei, se houver uma contradição, a lei é o que vale. Exemplo, supondo que eu seja um prefeito e eu decrete que na rua X fica proibida a passagem de homens, só poderão passar mulheres na rua X. Fica proibida a passagem da população LGBTQI+. Eu crio esse decreto. Esse decreto não pode ser válido, porque ele contraria a Constituição Federal, que assegura a todos, lá no seu artigo 5º, a igualdade de tratamento, independente de raça, cor, credo, orientação sexual ou qualquer outra condição distintiva. Mostrei isso para que a gente entenda um pouco a importância da Constituição. Não vou me aprofundar no direito constitucional, mas eu gostaria de convidar a todos que lessem os artigos que vão de 5 a 8 da Constituição, que não tratam diretamente da educação, mas que mostram ao cidadão quais são os seus direitos. Muitas vezes nós temos situações nas quais somos absolutamente atacados, até por agentes públicos, porque não conhecemos nossos direitos. Por exemplo, direito de ir e vir, direito de reunião, direito de liberdade de expressão. Exemplo, eu posso expressar uma
opinião que discorde do governo. É diferente de ofender, caluniar, injuriar, são coisas do Código Penal. Mas eu posso dizer, não, olha, não concordo com tal medida governamental, não concordo com o que político A diz, com o que fulano X diz. E hoje há uma certa confusão nesse sentido, especialmente com as redes sociais, né? Às vezes o sujeito interpreta que uma discordância ela é um ataque pessoal. Não vou entrar nem nesse mérito, mas eu estou te dizendo o seguinte, para a gente entrar na área de educação. A Constituição vai garantir a todos os brasileiros o direito à educação. Uau! Garante-se o direito à educação. Mas por que tem tantas pessoas, Pablo, que não aprendem? Por que tem tantas pessoas que mesmo na escola não querem nada? Elas têm o direito? Eu vou dizer o seguinte, meus queridos, minhas queridas, todos aqueles, estou aqui secando porque eu chego a ficar com calor só de falar isso. Ter o direito à educação não significa que as pessoas se sintam no dever de se educar, tudo bem? Você tem o acesso, você tem o direito, mas um direito não é obrigatório, não é uma obrigação do indivíduo. É algo a que ele tem direito. O único direito irrenunciável do indivíduo é o direito à vida. Tá? O Estado brasileiro te diz que esse é um direito irrenunciável. Por isso, você não pode, por exemplo, praticar eutanásia, ou seja, alguém que está numa situação terminal, você acelerar a partida dessa pessoa por conta de uma doença. Da mesma maneira, o direito à vida faz com que não tenhamos pena de morte no Brasil. Ok. Vamos falar um pouco da Constituição. A Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, ela estabelece uma série de direitos fundamentais do homem. Ela se sobrepõe a uma Constituição autoritária, que foi de 1967, criada no regime militar, e ela vai estabelecer uma série de direitos e garantias para o homem. Dentre essas, o direito à educação, que está colocado lá nos artigos que vão de 205 a 214. Esses direitos e garantias fundamentais eles não são fáceis de ser modificados. Por isso a Constituição tem uma importância tão grande para nós. Ela, para ser modificada, ela precisa de uma emenda constitucional. E essa chamada emenda constitucional, ela só pode ser modificada por 3/5 da Câmara dos Deputados, numa votação, e 2/3 do Senado. No caso de uma emenda popular, ou seja, um assunto que queira ser inserido na Constituição ou modificar alguma coisa que esteja na Constituição por conta do povo, ele precisa ser encaminhado ao Congresso Nacional com pelo menos 1 milhão de assinaturas. Percebe como nosso regime representativo é pouco representativo? Na prática, quem decide não é o povo, não. São os seus ditos representantes. Alguns representam mais, outros menos, não vou nem entrar nesse mérito. Nesse sentido ainda, um papel fundamental é o do Superior Tribunal Federal, que é o papel de ser guardião da Constituição, de zelar para que a Constituição ela seja respeitada no âmbito das leis e das decisões tomadas na sociedade. Não cabe ao Superior Tribunal Federal, por exemplo, criar leis ou legislar contra a Constituição, ou propor medidas que vão contra a Constituição. Isso não cabe. Se acontece, isso é um absurdo, uma excrescência. Não vou entrar também nessa seara. Cada um analise por si como cada instituição funciona. Congresso Nacional, porque nós vivemos numa democracia, ao menos formal, né? Ao menos a forma é de democracia. Se ela é mais ou menos autoritária, a gente discute. Mas o formato da nossa democracia é de 3 poderes. Formato esse, lá da época do velho Montesquieu, lá no século XVIII. Então vamos ter poder executivo, que é a própria administração pública, municipal, estadual e federal, prefeitos, governadores, funcionários públicos, né, do 2º escalão, 3º escalão, secretários, né,
ministros, no caso da presidência, e um chefe do executivo, que é o presidente. Um poder legislativo, que é composto pelas câmaras municipais, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara dos Deputados ou Câmara Federal e pelo Senado Nacional. E um poder judiciário, composto por juízes, desembargadores, promotores de justiça e também pelos tribunais superiores. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Tribunal Militar, STJ, Superior Tribunal de Justiça, no caso dos cidadãos comuns e dos direitos coletivos que não necessariamente atentam contra a Constituição, não necessariamente são questões de alteração na Constituição, questões de má utilização da Constituição, e o Superior Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Ufa, mas por que eu estou falando isso? Porque essa estrutura não é fácil de ser modificada. E assim sendo, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da legislação, a Constituição, cumprida ou não, em alguns casos é cumprida, em outros não. Isso varia muito de acordo com a refração política. Deixo aí no link, não deixem de abrir. Um dos links que está aí na descrição do vídeo, na bio do vídeo, fala sobre refração política, e aí a gente vai poder ver isso um pouco melhor. Bem, o que a Constituição Federal vai estabelecer? Ela estabelece 10 assuntos, que vão do direito à educação até a criação do Plano Nacional de Educação. Então, acompanhando a Constituição, artigo a artigo, nós vamos ver aqui que a Constituição ela possui, no que diz respeito à educação, 10 artigos. Não é pouca coisa. A gente pode pensar que é pouca coisa, mas é muita matéria. E ela vai, como a gente vai ver mais adiante, ela vai ter uma lei que, apesar de não ser reputada como lei complementar, eu vou afirmar que ela tem um papel de lei complementar, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que será objeto de outra aula nossa. Tá? Então, a Constituição Federal ela tem 10 artigos e ela vai se ramificar, ela vai se desdobrar em uma lei que a complementa, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96. Vamos falar então da Constituição. LDB fica para um outro momento. Tá? No artigo 205, nós vamos ter a seguinte redação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, percebam isso, direito do Estado e da família, ou seja, a educação ela não é só dever do Estado, a família é chamada a cumprir sua responsabilidade. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Opa, quero chamar a atenção para 2 pontos aí. Primeiro ponto, a educação, nesse sentido, ela é direito de todos, mas ela comporta aí um princípio, gravem isso bem na cabeça, o princípio da responsabilização, ou accountability. Ou seja, o Estado tem o dever de oferecer a educação, mas a família tem também o dever de fazer com que aqueles que são menores de idade tenham acesso à educação. Por isso, os pais que não levam seus filhos à escola, eles são responsabilizados. Existe inclusive uma estrutura chamada Conselho Tutelar e uma outra lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que responsabiliza penalmente os pais que não provêm acesso à escola. Então a educação é direito de todos. Quem são esses todos? Absolutamente todos aqueles que estiverem no território nacional, incluindo estrangeiros. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, isso não fica claro, mas é de propósito. Por quê? A Constituição é ampla o suficiente para que tenhamos aí, dentro de algumas diretrizes mais gerais, uma série de possibilidades de regulamentação
em matéria de lei. Então, passemos para o artigo 206, que vai tratar dos princípios da educação nacional. Muito bem, então antes de falarmos dos princípios da educação nacional, que são 10, conforme previsto na Constituição, são 8, conforme previsto na Constituição, vamos então um pouco atrás e vamos pensar no que é um princípio. Um princípio é uma regra que vai trazer diretrizes de ação. Um princípio é uma diretriz de ação. E sendo uma diretriz de ação, ele não necessariamente é a materialização daquilo que está escrito. Ele define como devem ser as coisas, mas ele não é, propriamente dito, a materialização daquilo que está proposto. Tá? Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção, antes de prosseguirmos, para alguns elementos que são princípios que estão subjacentes, ou seja, eles estão por detrás da Constituição Federal de 88 no que diz respeito à educação. Primeiro desses princípios, eu vou começar falando da sua estrutura, da sua forma. Ela alterna, e a gente vai ver isso repetido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é um desdobramento da Constituição Federal. Ele alterna, por um lado, a regulamentação, ou seja, em alguns momentos ela é bastante engessada, ela é bem diretiva, com a flexibilidade, por outro lado. Essa ambiguidade é característica, e aí vamos falar de uma diretriz mais política, de um pensamento liberal ou neoliberal. Pablo, o que você quer dizer com isso? Bem, a necessidade de tirar uma primeira confusão que se faz aí. Muita gente faz isso. Liberal não é igual a neoliberal, tem uma diferença muito grande. O liberalismo, como doutrina política, ele surge após a Revolução Francesa, após 1789. E ele era uma doutrina baseada especialmente em 3 tipos de liberdade. Liberdade de iniciativa do sujeito, independente do Estado, liberdade de pensamento e liberdade de crença. E ele inspira, inclusive, um princípio que vai ser um princípio da Revolução Francesa, que vai dar origem a boa parte do pensamento de alguns pensadores que vão aplicar isso tanto à economia, quanto à política, quanto à cultura. E esses princípios são liberté, fraternité e égalité, ou liberdade, fraternidade e igualdade. Isso quando falamos de liberalismo. O neoliberalismo é outra coisa. O que se chama de neoliberalismo, receita que o Brasil seguiu desde os anos de 1990. Quando me refiro, então, ao neoliberalismo, eu estou falando de um sistema político, mas também econômico, que é uma modificação do liberalismo econômico, mas que tem uma outra cara nas sociedades modernas, pelo menos desde os anos 70. No Brasil, as coisas acontecem um tanto mais devagar. Então, podemos dizer que desde os anos 90 nós vivemos o neoliberalismo, especialmente a partir do governo de Fernando Collor de Mello, em 1990. Com algumas gradações, algumas modificações ao longo do governo. A Constituição Federal de 88, ela abre espaço para isso. Ela abre espaço para essa vertente do neoliberalismo, que, em suma, tem vários teóricos que vão tratar disso, tem vários teóricos da área de educação que vão tratar disso. Eu sugiro a leitura dos livros da Eneida Otto Shiroma, como O que você precisa saber sobre política educacional. Eu mesmo tenho um livro chamado Guia Prático da Política Educacional no Brasil, em que eu falo sobre neoliberalismo, mas eu vou dar uma definição rápida e simples. O neoliberalismo, ele propõe a mínima regulação para o capital financeiro. Então, o capital financeiro, especialmente os grandes conglomerados industriais, os altos postos dentre a classe política e os bancos,
vão ter toda a liberdade de aplicação e movimentação de capital, enquanto que para a sociedade civil nós temos aí um regime que vai trazer uma série de restrições. Por exemplo, se você quiser abrir uma escola no Brasil, você tem muitas restrições. Você tem que atender a muitas regulações. A gente vai ver isso melhor quando estudar a LDB. Se você quiser abrir uma pequena empresa no Brasil, você paga antes de dar lucro, né? Porém, para os bancos, essa liberdade ela é quase que irrestrita. Na realidade, alguns bancos quebram e ainda recebem subsídios dos governos. Tá? Vide Banco Safra, vide outros casos que já aconteceram, eu não vou ficar detalhando aqui. Como isso impacta na educação? O neoliberalismo também trabalha com a ideia de Estado mínimo, ou seja, é um Estado mínimo, porém forte. Ele existe de maneira a regular a sociedade civil, a conter muito fortemente os movimentos sociais, os movimentos reivindicatórios, e ele também atua de modo a investir o mínimo possível em áreas que outros considerariam estratégicas, como saúde, educação. São áreas que propõe-se uma política de corte de gastos. E isso no Brasil é flagrante. Não estou nem falando da corrupção, porque a corrupção, se alguém me falar, Pablo, mas o problema é a corrupção, porque o dinheiro não chega até a ponta, eu vou dizer verdade. Porém, para falar de corrupção com propriedade, eu tenho que ser alguém ligado ou à psiquiatria forense ou ao direito penal, porque aí eu já não estou mais falando de política pública, além de política educacional, estou falando de crime. E aí o pessoal tem que procurar outra aula. Mas mesmo em considerando situações normais, de onde o dinheiro sai de uma determinada fonte e ele chega até a sua destinação, nós vemos que os investimentos em educação no país são muito pouco aproveitados, muito precários, tá, em face de outros países do mundo. Bom, sem mais delongas, vamos então ao texto da Constituição, artigo a artigo. Lá no seu artigo 206, os princípios da educação nacional são os seguintes. Inciso 1º. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, o que vai motivar, por exemplo, uma complementação ou suplementação de renda, programas de merenda escolar, transporte escolar, uniforme, Programa Nacional Livre Didático, etc. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, ou seja, o professor é livre. Tá? O professor ele tem essa liberdade que antigamente era chamada de liberdade de cátedra. Ele não está preso a uma determinada perspectiva de ensino, como ocorre em países autoritários. Tá? É óbvio que você tem uma base curricular, é óbvio que se eu sou professor de OEB e começo a dar aula de astronomia, eu tenho um problema institucional. Mas eu, dentro daquela minha linha de ação, eu tenho uma liberdade de usar um método ou outro, seguir essa ou aquela teoria, ter esse ou aquele entendimento. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, isso aqui é muito importante, porque no Brasil não há que se falar em uma única perspectiva de educação, se você for seguir a Constituição. Então temos um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né, que são concepções de ensino, e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ou seja, tanto as instituições públicas quanto as instituições privadas, elas possuem, para efeito de lei, garantida a sua coexistência. Não há que se pensar em extinguir escolas privadas, por exemplo, e manter só escolas públicas ou vice-versa. Gratuidade, gravem isso com letras de fogo na mente de vocês. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ou seja, senhoras e senhores, se é ensino público, seja escola, seja instituição de educação superior, ele necessariamente precisa ser gratuito. Não há que se falar da cobrança de mensalidade em escolas ou em instituições públicas de educação superior enquanto houver essa Constituição. Só por efeito de emenda constitucional.
Mas isso é a garantia da gratuidade, porque o estabelecimento é oficial e ele já é mantido pelo dinheiro dos nossos tributos. Assim sendo, não há que se falar em uma cobrança de mensalidades, por exemplo. Inciso 5º, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, e a lei é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Planos de carreira exclusivamente com concurso de provas e títulos aos das redes públicas. Ora, nós vemos que esse é mais um exemplo de refração política. Existem municípios, não direi os nomes nem sob tortura, mas eu tenho acesso a esses dados, vocês podem ter acesso a isso através do portal da transparência. Por exemplo, 60%, 70% de seus professores são professores contratados e não professores concursados. Portanto, eles não têm estabilidade. Chegou até a cair meu fone aqui. Eles não têm estabilidade no seu trabalho, né? Eles podem a qualquer momento ser demitidos. É a realidade, mas a Constituição garante no seu inciso 5º, e a Constituição, inclusive, vai estabelecer isso lá na Emenda Constitucional 53 de 2006, que dá origem à lei do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o cumprimento desse princípio. Inciso 6º, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Entendendo que a gestão democrática, ela significa dizer que o ensino, e aí a gente vai aprofundar isso melhor quando estudar a LDB, o ensino público, em qualquer de suas variantes, ele necessariamente passa por um princípio a partir do qual não somente o dirigente comanda, mas a gestão das instituições de ensino, ela é realizada por conselhos, por representantes da comunidade educacional. 7º, garantia do padrão de qualidade. Hoje esse padrão de qualidade na educação básica tem um nome, chama-se IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é uma razão entre a nota da avaliação nacional chamada Prova Brasil dividida pelo fluxo escolar, ou seja, a média de anos que um aluno, numa determinada rede de ensino ou escola, leva para avançar de um ano a outro. Tá? Assim como na educação superior nós vamos ter o conceito preliminar de curso, que é uma nota que diz respeito a condições de infraestrutura, condições pedagógicas e a nota do ENAD, Exame Nacional da Educação Superior. Né? Então, nós vemos aí que existe uma garantia de padrão de qualidade, já tem até alguns instrumentos que tentam cumprir essa função. 8º, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal, e a lei do Fundeb, tá? Isso aí é incluído pela emenda 53 de 2006, e ele não é seguido. Quando estudarmos a LDB, a gente vai ver quanto é esse piso e como é que você pode saber se você está recebendo ou não dentro, se você é profissional da educação pública, dentro do que é estabelecido. E aí no parágrafo único, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de planos de carreira no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bem, isso aí se tornou o título 6 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá? Então, estejamos atentos a isso, porque a gente vai retornar a isso quando estudar a LDB. Fase 7. As universidades, e isso aqui é importantíssimo porque está falando de educação superior, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Muito bem. Autonomia é diferente de soberania, tá? Na soberania, o sujeito faz o que ele quer. O soberano é o rei, né? Ele faz o que ele resolve fazer.
Quando falamos de autonomia, nós falamos de uma liberdade de decidir dentro de determinadas regras ou normas. Quais são essas regras e normas? Constituição Federal, leis, diretrizes e bases da educação e demais regulamentos que vêm a afetar a educação superior. A autonomia é um termo tão elástico, de uma geometria tão variável, que nós podemos dizer, por exemplo, que até um preso dentro de uma cadeia tem autonomia. Ele tem autonomia entre ficar em silencioso na cela e entre ficar batendo com uma caneca nas grades. Mas ele tem autonomia. Da mesma maneira, existe autonomia universitária. Porém, como o orçamento, quando a gente fala de universidade pública, ele é muito regulado por regras, os elementos pedagógicos são muito regulados por diretrizes curriculares nacionais, por uma avaliação única, essa autonomia é bem pequenininha, tá? Bem pequenininha mesmo. Parágrafo 1º, isso é uma questão que pega todo mundo que faz concurso, né? É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, que é a LDB. Ou seja, o sujeito pode ser chinês, pode ser senegalês, colombiano, como temos em tanto universidades públicas como privadas, diversos colegas estrangeiros. O sujeito pode ser de qualquer nacionalidade. Desde que ele passe no concurso, ele tem igualdade de condições para assumir o cargo com relação a alguém que seja brasileiro. Tá? E aí o parágrafo 2º apenas diz que o disposto desse artigo se aplica às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Bem, a redação do artigo 208, ele fala do dever do Estado para com a educação. E ele indica que esse será efetivado mediante a garantia de... E olhem isso. Primeiro inciso, prestem, por favor, atenção. Prestem muita atenção. Primeiro, porque ele vai estabelecer o dever do Estado. E segundo, porque ele entra em contradição com o segundo inciso, como a gente vai ver. Inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso da idade própria. Leia-se aí Educação de Jovens e Adultos, ou EJA. Aliás, sobre a EJA, deixa eu fazer um parêntese. Quem foi ou for meu aluno algum dia, e eu encontrar na rua e disser o EJA, eu paro de falar com essa pessoa. Por uma razão. Nós estamos falando da educação de jovens e adultos. Então não é o EJA, eu não sou o norte-americano que fala o educação. Eu falo a educação de jovens e adultos, tá? Então vejam, o dever do Estado é a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Ou, se preferirmos, da educação infantil ao ensino médio. Então, se não tem vaga, é obrigação vocês podem requerer judicialmente até uma vaga em escola pública, tanto na educação infantil quanto no ensino médio. Tá? É obrigação do Estado. Progressiva universalização do ensino médio gratuito é. Se nós temos a educação básica obrigatória e gratuita, como é que eu digo que eu vou universalizar o ensino médio gratuito? Na verdade, eles entram em contradição. O artigo 2º reconhece que essa gratuidade, essa obrigatoriedade não é uma realidade. É lamentável, mas ele contradiz, tá? Ele reconhece que o inciso 1º não tem a força que deveria ter. Inciso 3º, a gente vai ver isso melhor detalhado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando pegarmos a parte da educação especial. Artigos 56 a 58. E a redação do inciso 3º do artigo 208 é: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Ou seja, papais e mamães, seus filhos têm a garantia, enquanto pequenos, de escola pública, obrigação, seja dos municípios, seja de outras esferas de governo, de oferecer, especialmente os municípios, né? Porque mais adiante a gente vai ver que isso é papel dos municípios, de ter a educação infantil gratuita garantida.
tá? Bom, o inciso 5º, ele é o que meu ilustre e saudoso mestre Jader de Medeiros Brito chamaria de nariz de cera. Ou seja, ele está aí só como complemento, ele não diz muita coisa não. Ele diz o seguinte: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Ou seja, a Constituição te diz que se você tiver capacidade, qualquer que seja, você vai mais longe em matéria de ensino. Isso é uma obviedade grotesca. Não havia necessidade de registrar isso em lei. Eu me questiono até agora por que isso está registrado em lei. 6º, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Isso é um problema, porque normalmente os serviços administrativos não funcionam da mesma maneira como funcionam durante a manhã e tarde nas escolas, especialmente escolas públicas. Então isso é problemático, mas a Constituição garante. 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Redação dada pela emenda 59 de 2009. Isso aqui regulamenta a ação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou seja, tem um valor muito grande aí que fica nas rubricas do Ministério do Planejamento, que é transferido para o Ministério da Educação, que é retirado de um imposto chamado Salário Educação, que incide sobre 2% da folha de pagamento das empresas, só para prover esses programas suplementares, tá? Bom, vamos ao parágrafo 1º desse inciso 7º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, o que é um direito público subjetivo? É um direito que nasce com o sujeito. Bastou você existir que você tem direito a esse ensino obrigatório e gratuito. Não podemos descuidar da hidratação. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Se for prefeito, se for governador, pode inclusive se tornar inelegível. Ou seja, se não oferece a todos ou oferece de maneira irregular, se fecha escolas quando não deveria fechar, se não tem vagas para todos e não é oferecida uma alternativa, essa responsabilidade pode inclusive levar a processo de improbidade administrativa que deixa o senhor político inelegível. Lembrem-se disso e cobrem das autoridades competentes, tá? Porque se tornar inelegível é, para algumas pessoas que são políticos profissionais, fim de carreira, tá? O cara não sabe fazer outra coisa se não for político. Então, justamente para esses, eles têm que ter atenção. E às vezes o cara esquece, né? Então é bom quem faz parte do povo, quem não é parlamentar, quem é parlamentar eu já nem falo nada, porque tem que zelar por isso, né? Quem não for, vai lá no Ministério Público, vai lá na Controladoria Geral da União, vai na Defensoria Pública, porque tem que responsabilizar o gestor público que não cuida da oferta regular do ensino, tá? 3º, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada, ou seja, o censo escolar faz isso, né, no primeiro ponto. O 2º, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Isso aí, inclusive, se o aluno falta mais do que 30% das aulas, o Conselho Tutelar pode ser acionado. Em casos extremos, pode inclusive a guarda do responsável ser perdida. Para quem é professor, eu dou um outro conselho. Imagine, por exemplo, que você é professor, trabalha na educação básica numa área de risco, especialmente no ensino fundamental. E aí você está atendendo lá um aluno lá dos seus 13, 14 anos,
O aluno não vem e você dá presença. E o aluno, ele está envolvido com atividades criminosas. Ele pode, inclusive, usar você como álibi e dizer, não, eu estava na aula. Pode olhar o diário do professor. Se a investigação policial descobrir que ele não estava na aula, que ele praticou o crime, senhor professor, o senhor vai responder como cúmplice do crime. Então, por favor, atenção ao parágrafo 3º do inciso 7º do artigo 208 da Constituição, para quem vai se tornar professor amanhã ou depois. Tem que ter responsabilidade com a frequência à escola. O diário não é só um enfeite, tá? Muito bem. Tem vícios, tá? Tem vícios de linguagem. Eu não sou youtuber. Eu sou professor tentando fazer o meu melhor. Então, às vezes eu falo muito tá, falo muitas vezes falo um monte de coisas que não me tornam youtuber, mas eu sei legislação, então a gente conversa. Né? Eu sei alguma coisa de política educacional, e aí a gente conversa. Tá? É bom dizer isso. Tá! Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Vejam bem o que está sendo discutido aí. Você pode ter escola privada, você pode ter universidade privada, mas você tem que ter atenção porque tem algumas condições para isso. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional, ou seja, a escola privada também vai ser regulamentada pelo que está previsto tanto nesses artigos da Constituição quanto no que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases, ou LDB. E 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Se for escola de ensino fundamental, essa autorização e avaliação de qualidade, mesmo quando é privada, ela recai ou sobre os conselhos municipais de educação, quando for educação infantil e primeiro segmento do ensino fundamental, geralmente, tá? Quando estamos falando de ensino médio, recai para os estados, geralmente segundo segmento do ensino fundamental também, os estados têm uma Conselho Estadual de Educação regulamentando isso. Tá? E quando é educação superior, a avaliação de qualidade também acontece, mas aí o papo é com o governo federal, salvo aquelas instituições públicas que estão vinculadas ou a municípios ou aos estados. Exemplo, o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela vai ter a avaliação do governo federal e também a avaliação do ente estadual, do Conselho Estadual de Educação. Se for uma faculdade municipal, tem uma avaliação do município que a mantém, uma avaliação estadual e uma avaliação do governo federal, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ou SINAES. Percebam que não falta regulação, tá? Não falta avaliação. Talvez o problema da qualidade de ensino no Brasil passe por outras coisas, que a gente vai discutir em outro momento. Lá no artigo 210 da Constituição temos a seguinte redação. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Ok. Conteúdos mínimos, e isso aí está regulamentando o que hoje se chama Base Nacional Comum Curricular, que vai ser objeto de outra aula, tá? Mas vamos para um ponto espinhoso que está logo no parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, essa é uma questão complexa. Por quê? O aluno não é obrigado a assistir, mas a escola é obrigada a oferecer. Especialmente as escolas públicas de ensino fundamental. A questão é, o que é considerado ensino religioso? Quem define? São os credos religiosos? Se são os credos religiosos, tem que contemplar todos. Se nenhum credo religioso é contemplado, como você vai dizer que aquilo é ensino religioso?
essa é uma questão tão complexa, mas tão complexa, que o STF, numa ação direta de inconstitucionalidade do deputado, ex-deputado federal, ou não sei se ele ainda é deputado federal, Carlos Mink, ele não é mais federal, me parece, ele coloca essa matéria para ser debatida, tá? Ele afirma que isso é inconstitucional, e não temos ainda, já tem alguns anos, não temos ainda um julgamento, uma fixação desse ponto. E aí, convido a todos a lerem um artigo que eu não terminei de escrever, escreverei em breve e posteriormente vou divulgar, chamado A Confusão dos Diabos, a regulação do ensino religioso no Brasil atual. Tá? Porque realmente é quem interessa a confusão, que não ao diabo, não é mesmo? E em matéria de religião fica bacana se fazer um trocadilho e dizer que isso é coisa do diabo, né? Essa confusão. Mas assim, de todo modo, sendo muito direto, a Constituição ela é omissa, ela é contraditória nesse ponto, e a LDB, no seu artigo 33, ela faz ainda pior. Mas ainda nem chegamos lá. Quando chegarmos lá, vocês vão entender o porquê. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, ou seja, é dentro das aldeias que é possível se falar, por exemplo, português e guarani nas aulas. Existe, inclusive, saindo aqui dessa matéria, uma universidade guarani. Tá? É garantido que nas comunidades indígenas a sua cultura e os seus processos de aprendizagem sejam respeitados. Tá? O seu tempo seja respeitado. Então, o ensino é bilíngue, por assim dizer. Vamos ao artigo 211, que não é fácil. O artigo 211 estabelece competências. E ele tem a seguinte redação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, organização e regime de colaboração em seus sistemas de ensino. Porém, essa colaboração ainda não foi regulamentada por lei, tá? Ela ainda não está definida. Ela ainda é objeto de controvérsia. Sigamos. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, como Fernando de Noronha, financiará as instituições de ensino pública federais, ou seja, as universidades públicas, institutos federais de educação tecnológica, colégios de aplicação, etc. E exercerá em matéria de educação função redistributiva e supletiva, ou seja, se em algum lugar sobra recurso e em outro falta, a União vai redistribuir isso aí, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Assistência técnica e financeira vindo principalmente por intermédio daquela autarquia que eu já chamei a atenção, chamada Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. Tá? Parágrafo 2º. Aqui estamos vendo competências, tá? E aí a dica é, competência atrai competência, ou seja, o município atrai competência municipal e assim por diante. Competência dos municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Essa é a prioridade deles, tá? Eles só poderão atender a outros níveis de ensino se atender a toda a demanda do ensino fundamental e da educação infantil. Estados e Distrito Federal, porque Brasília é o Distrito Federal, mas tem atribuições similares a de um Estado, atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Ou seja, essas são as prioridades. Só pode atender a outros níveis de ensino se toda a demanda for atendida no ensino fundamental e médio. Na organização de seus sistemas de ensino, no parágrafo 4º, temos a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Isso absolutamente não acontece. Tá? Isso é alguma coisa que está muito longe de ter uma regulamentação, de ter uma legislação adequada. O regime de colaboração no Brasil é muito ruim, muito fraco,
gente vai observar mais adiante. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Ora, cabe um parêntese enorme aqui. É prioridade. Por quê? Porque hoje em dia existe a EAD, ou educação à distância, ou ensino remoto em alguns casos. A educação básica só pode ser oferecida pelo ente público, seja município, seja estado, seja governo federal, uma vez atendida a demanda do ensino regular. Tá? Então, primeiro você atende o ensino regular, depois você pode trabalhar com EAD. De maneira que o ensino presencial é prioridade. No ano de 2020, nós vivemos uma situação atípica, uma pandemia de um coronavírus, um vírus da família das gripes e dos resfriados, atingiu milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, e aí no caso do Brasil, nós tivemos o advento do ensino remoto, mesmo em sistemas públicos de ensino, mas isso foi uma situação absolutamente atípica. Em condições normais, a educação básica pública atende prioritariamente ao ensino regular. Tá? Se estivermos falando de educação privada, não. Você pode ter uma instituição que ofereça só educação à distância. Aí é diferente. Artigo 212. Recursos financeiros, hein? Aqui que torce agora porco o rabo. Porque quando mexe com o bolso, aí que a coisa fica complicada. Artigo 212 tem a seguinte redação. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, Distrito Federal e municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente das transferências, ou seja, Fundo de Participação de Municípios, Fundo de Participação dos Estados, tem uma série de impostos que são recolhidos nos municípios e são transferidos para o governo federal. A gente vai ver isso melhor quando for estudar Fundeb. Vai ter uma aula só sobre Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e FNDE. Aí a gente vai ver como é que funciona isso, tá? Compreendida e proveniente de transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo receita do governo que a transferir. Ok? Isso aqui eu estou lendo porque a gente vai retomar quando for falar de financiamento da educação. A gente vai destrinchar isso melhor. Para efeito do cumprimento do disposto no caput, ou seja, no texto principal desse artigo, caput é a mesma coisa que cabeça ou capa, né? A parte de cima, igual o capu do carro, né? A parte que fica na frente do motor. Deste artigo serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213, que vai vir mais adiante, né? Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Ou seja, o Plano Nacional de Educação, é bom lembrar, ele está vigente até 2024. Na prática, ele não vem sendo cumprido. Ele vem sendo absolutamente desmontado desde a época do governo de Michel Temer. E aí, essa regulação de recursos acaba sendo prejudicada conforme veremos quando estudarmos a LDB. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Tudo bem. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte... Opa, isso aqui é importante, porque isso aqui é a chave do FNDE. Como fonte adicional de financiamento, a contribuição social do salário de educação recolhida nas empresas pela forma da lei. Tá? Tem uma lei especial sobre isso, quem quiser saber mais sobre isso,
tem que estudar o Código Tributário Nacional para entender como é que é essa questão da contribuição social do salário educação. Mas saibam que é muito dinheiro, tá? Está na casa dos bilhões. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Ok. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Mas vejam o complemento disso, hein? Podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que... Antes de passar para isso, eu quero chamar a atenção para uma distinção importante. Escolas comunitárias são aquelas dirigidas por associações, como associações de moradores, por exemplo, sindicatos. Confessionais são aquelas mantidas por instituições religiosas. Ou filantrópicas, ou seja, instituições não lucrativas, geralmente do terceiro setor, ou ONGs. Mas temos que fazer uma distinção importante. Existem as filantrópicas e existem as pilantrópicas, como eu costumo brincar. Ou seja, algumas que fingem ser filantrópicas, mas na realidade realizam crime de lavagem de dinheiro. Não vou dar nomes, não vou citar casos, mas procuremos observar alguns indícios. Exemplo, se o diretor de uma instituição filantrópica, ele recebe somente o seu salário de diretor, ele troca de carro importado todo ano, aumenta consideravelmente seu patrimônio, faz investimentos, troca de casa, muitas vezes, você já começa a desconfiar que não é filantrópico. Porque normalmente as filantrópicas, dadas as necessidades de recursos de um país pobre como o Brasil, são aquelas que não é raro o diretor dar dinheiro do bolso dele para a coisa continuar funcionando, tá? Mas vamos seguir. Comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que, primeiro, precisa comprovar a finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em educação. Ou seja, sobrou dinheiro, você precisa reinvestir ou em bolsa de estudo ou em ampliações da própria estrutura educacional daquela escola, tá? 2. Assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Ou seja, se faliu, você precisa destinar o patrimônio a outra escola, tá? Dentro dessas modalidades previstas em lei. Parágrafo 1º. Os recursos que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo, isso eu já tinha dito, né? Para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da rede de sua localidade. Ou seja, faltou vaga, alguém na Secretaria de Educação do município XYZ disse que não tem vaga para o seu filho, recorra ao Ministério Público, recorra à Defensoria Pública, porque aí, das duas, uma, ou vai ser ampliada a rede de ensino, num determinado tempo isso vai acontecer, ou seu filho irá estudar numa escola privada paga com recurso público. É um direito. Então, por favor, papais e mamães, tenham atenção a isso. Do contrário, vocês estão perdendo seus direitos. Um parênteses aqui só para lembrar, muitas das pessoas acham chato conhecer a legislação, mas é somente a partir desse conhecimento que nós temos pelo menos uma direção para reivindicar uma melhoria, para pressionar o Estado, pressionar o poder público no sentido de atender àquilo que é a sua obrigação, não é nenhum favor. Nós pagamos caro para ter educação para os nossos filhos. Então, o conhecimento da lei nos dá os caminhos de irmos atrás disso.
Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, extensão, de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Ok. Bem, o último dos artigos que trata da área de educação é o artigo 214. E ele é muito importante porque ele trata do Plano Nacional de Educação, que nada mais é do que a diretriz de planejamento que a educação do Brasil deve adotar durante um determinado período. Vamos à redação do artigo. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a... E aí a gente vai ver que todo o Plano Nacional de Educação, conforme a redação que foi dada pela Emenda Constitucional 59 de 2009, precisa ter como diretriz. Primeiro, erradicação do analfabetismo. Segundo, universalização do atendimento escolar. Terceiro, melhoria da qualidade do ensino. Vejam que são metas gerais, porque vai caber ao plano determinar como é que é isso. Como é que isso vai ser efetuado. Quarto, formação para o trabalho. Quinto, promoção humanística, científica e tecnológica do país. E sexto, estabelecimento, prestem atenção nisso, de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, ou seja, precisa ter um percentual do PIB, que é a soma das riquezas do país, destinado à educação. O Plano Nacional de Educação prevê isso. Tá? Previa que até 2024, necessariamente, ao menos 10% do PIB teria que ser investido em educação. Não me parece que isso vai acontecer. A gente vai poder discutir isso melhor em outra aula. Esses são os artigos que trabalham a Constituição Federal, que tratam da área de educação. Tem alguns comentários. Espero que tenham gostado. É muito importante a atenção a eles. Esse documento fica disponível pela internet, disponível no site da Casa Civil. Vocês podem vê-lo o tempo inteiro, porque ele costuma mudar. E tenham atenção que ali estão os fundamentos básicos do que precisamos para nossa organização da educação no Brasil. Tudo está ali. A educação, a parte da educação está ali do ponto de vista jurídico-político. Espero que tenham gostado. Eu estou até meio rouco, eu sou asmático, o vídeo é grande. Estudem, porque é a maneira que temos de melhorar a nossa educação. Especialmente aos que são meus alunos da Universidade Federal Fluminense, eu dedico esse vídeo, dedico a meus colegas, dedico aos educadores em geral que lutam por um país melhor, apesar de tamanhas dificuldades que enfrentamos. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, lotado no Departamento de Sociedade, Educação e Conhecimento, professor de Organização da Educação no Brasil, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, pesquisador, líder do Grupo de Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, professor da especialização em Finanças, do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais, e agradeço muito a presença de vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e dar o joinha para poder seguir as atualizações. Sempre coisas novas. Muito obrigado e até a próxima!